Fiquei muito curiosa para saber o início de carreira de vocês, como tudo começou, como foi essa transição. Conta um pouquinho pra gente, Thaís, por favor. Conto, olha, eu gosto bastante de falar sobre questão de profissional, né? Como a gente estava conversando. Então, eu sempre venho e falo, gente, eu comecei ganhando R$ 400, porque eu dava aula de pilates aqui em Ipanema. Aqui não, né? Lá em Ipanema. E aí aquele meu início foi totalmente voltado para o Pilates. E aí eu comecei a fazer uma pós em dermatofuncional em São Paulo, porque eu queria ir para essa área. Trabalhei 2 anos só com dermatofuncional. E aí apareceu a oportunidade de eu pegar esse estúdio, de começar a trabalhar nesse estúdio de Pilates que eu acabei comprando depois. E aí eu trabalhei lá durante 1 ano, mais ou menos, e as meninas quiseram passar o ponto. E eu não tinha R$ 1 no bolso, e a minha mãe falou assim, Thaís, por que você não pega o espaço e tal? Eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pegar esse espaço? Ela, Thaís, a gente dá um jeito, faz o empréstimo, se você achar que vale a pena, a gente vai lá e pega o estúdio. Eu falei, então tá bom. Pegamos o empréstimo e aí foi onde eu comecei a empreender com 22 anos. Então, nesse primeiro momento, era só eu, dava aula de 7 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. E aí eu falei, agora eu tenho que começar a estudar mais sobre isso. Fiquei 1 ano ali batalhando, juntando dinheiro, pagando aquele empréstimo. Em 2 anos eu consegui juntar uma grana, fui para o Canadá, fiz uma formação no Canadá de Pilates, fiquei 1 mês lá. E aí foi quando começou a nova transição ali. E aí fiquei 10 anos trabalhando com Pilates, cheguei a fazer outros cursos fora, spam e tal, e sempre com foco de gestante e coluna, que é justamente o que elas têm mais queixa, né? E aí veio a oportunidade de eu começar a estudar fisioterapia pélvica. E eu nem entendia nada quanto era isso, porque eu sou formada há 15 anos, na minha época nem tinha isso na faculdade. E aí eu comecei a ler, estudar, fui atrás de uma formação, fui para o Sul, fui fazer em Florianópolis, que para mim é a melhor formação que tem de fisioterapia pélvica. E aí lá no Sul foi a minha virada de chave mesmo, e nesse período eu já estava em contato com o meu sócio para a gente poder abrir uma clínica, porque ele precisava de um espaço maior e eu queria um espaço maior também. E aí, quando eu voltei de Floripa, a clínica já estava terminando a obra, comecei a atender no mês seguinte. Então, tem 3 anos aí, já atendi pelo menos umas 450 pessoas, assim, na fisioterapia pélvica. Legal. E aí, o que eu estava lá atrás sozinha, hoje eu tenho 9 pessoas que são da minha equipe. E é só o começo. É só o começo. Sim. E por que a fisioterapia pélvica? Então, eu achava no início que eu ia trabalhar só com gestante, né? Meu amor era a gestante. E aí, o meu sócio, a esposa dele estava grávida, ela estava fazendo fisioterapia pélvica com uma outra fisioterapeuta, e eu falei assim, pô, o que é isso aí? Deixa eu começar a pesquisar. Por que ela tem que sair de Caxias para ir para Ipanema fazer fisioterapia pélvica? Não tem isso aqui em Caxias, e a gente tem muito aquela questão de que, tipo, a Baixada não pode ter nada de qualidade, né? E eu sou aquela que sou chata. Não, a Baixada tem que ter qualidade sim, tem que ter bons profissionais. E aí eu comecei a estudar e vi que era um mundo muito além de gestante. Era um mundo onde a gente consegue transformar a vida de muita mulher. A gente consegue transformar casamentos. Pessoas que estão aí 2, 3... Eu já tive pacientes de 12 anos de casada que nunca tinha tido uma relação sexual. Caramba. Então, assim, você transforma. Essa semana uma menina me mandou mensagem e falou, se eu não conseguir fazer esse tratamento, meu relacionamento acaba. Eu já não aguento mais. Então, vai muito além de uma disfunção, né? Hoje a gente consegue realmente renovar a autoestima e tratar essa saúde íntima e essas disfunções que elas apresentam. Perfeito. E você, Thalita, como foi o pontapé inicial, principalmente para você fazer essa transição de carreira, né? Sair dessa parte que você fazia de investimentos para abrir seu próprio negócio? Então, a minha vida profissional, ela começa lá quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a trabalhar bem nova. E eu já trabalhei em loja, eu já trabalhei em muita coisa, como recepcionista, já fui gerente de academia. Então, assim, nos últimos 10 anos, eu fiz a minha carreira no mercado financeiro. E, né, como especialista de investimento, minha formação foi em gestão financeira, em pessoas. Mas eu sempre, quando eu me formei lá, né, no começo, eu sempre tinha esse desejo de abrir o meu próprio negócio. E como vocês muito bem falaram, né, assim, e como a Thaís falou em relação a propósito, a você entender, porque é no caminho que a gente vai entendendo qual é o nosso propósito.
Às vezes a gente trabalha com, como eu falei, né, com atendimento. No final, tudo se resume a pessoas. Né? Então, toda a experiência que eu tive lá com 16 anos, e é por isso que eu estou comentando sobre isso, né? Porque não é só o mercado financeiro e a Renova, mas tudo que eu construí ao longo da minha vida, eu fui me formando para entender o que de fato fazia sentido para mim. Sim. Então, quando o meu filho nasceu, ele ficou bem, a gente foi para casa, eu passei a licença maternidade, foi tudo ótimo, mas com 10 meses ele teve uma bactéria e se instalou aqui num linfodo, ele ficou internado quase 1 mês e meio no CTI. E nesse período, eu descobri uma coisa que eu não sabia na minha vida, que a mãe, mais do que ter uma estrutura financeira, familiar, ela precisa ter tempo, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, eu tô com meu esposo, já tô falando aqui um pouco da minha vida pessoal, mas eu tô com meu esposo, vou fazer 20 anos esse ano. É muito tempo. A gente planejou o nosso filho e tudo mais, mas tem algumas coisas que a gente só aprende na prática, né? Como eu falei, ao longo do caminho é que a gente vai construindo o que é prioridade na nossa vida, o que importa. E então, eu esperei para ter o filho, né, durante 20 anos, porque eu acreditava nisso, que se eu tivesse uma carreira, se eu tivesse algo me alicerçando, eu não estou dizendo que não é importante, tá? Mas eu descobri na prática que o mais importante é você ter uma flexibilidade. Então, eu comecei a construir a Renova. Mas eu já tive muitas ideias ao longo desse tempo, como eu falei que eu fui com 18 anos, muitas ideias de negócios, de algo que eu queria abrir. Mas quando também eu estava fazendo toda a preparação para ele chegar, todo... como é que é o nome do... Enxoval. Todo enxoval. Eu conheci algumas lojas que trocavam roupas, tem a Cris Perdia, e eu entrei nesse mundo, né? Que é um mundo de moda circular. Eu comecei a estudar sobre isso, então eu vi que algumas dores que eu tinha em relação a... Eu sempre fui uma pessoa que doei muita roupa, né? Eu tenho uma cultura familiar, assim. E eu sempre pensei, né? Poxa, por que não existe um lugar onde eu possa, né, comercializar isso? A gente vai hoje nos brechós tradicionais, você só consegue colocar por consignação, e aí você tem que cuidar daquele tempo, né? Entender aquele negócio, você faz parte do negócio da roupa. Não é ruim, mas às vezes quando você está no dia a dia, trabalhando, estudando, tendo família, você não consegue ter essa atribuição a mais. E eu comecei a estudar sobre isso, algumas lojas de referência, e entendi que isso é algo que não tem ainda no mercado, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, a moda circular, o upcycling, aí existem vários nomes para falar sobre esse movimento, ele já é muito disseminado. Mas aqui no Brasil, não. Por quê? Porque não tem estrutura, né? Não existem empresas estruturadas para fazer essa moda circular se tornar conhecida ou se tornar usual. Né? Então, a gente tem algumas referências de empresa hoje que muito aconteceram e cresceram depois da pandemia, porque existiu essa conscientização maior, né, do público. Mas, então, eu comecei a estudar bastante sobre isso e criei a Renova no meio de um momento que todo mundo achou que não era o mais apropriado, porque meu filho estava ainda bebezinho, né? Estava com 7, 8 meses. Como eu falei, esse período até 1 ano foi que eu comecei a montar a loja. Então, é uma loja recente. A gente está há 6 meses atuando em Ipanema. Agora a gente fez o nosso site e estamos com uma expectativa muito alta, né? Para o próximo ano e para os anos seguintes. A gente está trabalhando bastante para fazer tudo com muita qualidade, com muito carinho, para que a pessoa entre na nossa loja e realmente se sinta num lugar como numa loja de shopping, né? Mas que ela tenha opções ali de comprar, vender, alugar e realmente una não só estilo, mas também consciência, né? Conscientização e moda.